Fala galerinha do YouTube, o corte de hoje será esse aí, ó. Então foca nesse corte, tá? Que hoje tem muitos segredos, tá? Revelado, tem muita dica, tá? Os meus vídeos sempre eu surpreendo, que é uma dica, tá? Após a outra, né? A técnica pode ser a mesma, mas a forma de fazer cada cabelo é diferente. Então, se liga aí. Cabelo do cliente liso, certo? Tá com progressiva, já é liso, cara. E ele tem a tendência de arrepiar, tá? Se a gente não souber fazer. Então, qual é a minha ideia? É fazer um corte, tá? Com a aresta aí um pouco baixa, já na recessão baixa, tá certo? Eu deixei esse volume na recessão baixa, para mim aproveitar aquela coroa, aquela curvatura ali, e eu fazer um formato mais em V, tá certo? Só que esse formato em V, além de facilitar o meu degradê, ele vai facilitar, tá? Para mim fazer o encaixe nessa coroa do cliente, para que não venha arrepiar. Então a dica é essa daí, tá? Conheça o cabelo do seu cliente, conheça para ver se ele tem a tendência de arrepiar. Ah, tá. A máquina que eu estou utilizando, pessoal, é VGR 657. Então, aproveitando, pessoal, aquela limpeza com pente 1,5 na alta, falar um pouco dessa máquina, pessoal. É uma máquina que em si ela tem um corte muito bacana para cabelos finos, tá certo? Então, para cabelos finos aí, né, você vai cortar ela, certo? Vai cortar com ela bastante bem, tá certo? Mas cabelo crespo, realmente ela vai dar uma engasgadinha, tá bom? Mas corta, cara, muito bem cabelos finos, certo? Cabelos grossos ela corta também, mas com uma dificuldade maior, tá certo? Então, já tô aproveitando aí, pessoal, e fazendo, tá? Aquele degradezinho. É a primeira 2, 3 vezes que o cliente faz, tá? Geralmente ele corta na tesoura. Então estou fazendo um low fade, um degradê bem baixo, só que atrás eu dou uma prolongada, tá? Eu não fico só aproveitando o pezinho, não. Já dou uma prolongada, porque esse fade vai ser foda. Então se liga aí, vai ser top, tá? Tô fazendo a marcação na zero, já deixando ali o formato em V. Perceba que aquele V vem batendo lá quase no fundo do pezinho. Então, aproveitando ali, menos de um dedinho acima, eu passo a minha zero alta. Menos de um dedinho, pessoal. Quando o disfarce é curto, você tem que ir encurtando a distância dos pentes, tá bom? E das regulagens. A técnica pode ser a mesma, tá certo? Já aproveitando ali, já coloco na intermediária e já vou fazendo, tá, o disfarce, tá bom? Já vou fazendo o disfarce desse fade, tá bom? Desse degradê. Então perceba que não há segredo, tá? O segredo, pessoal, é você conhecer e já saber, não é desculpa, tá? Então perceba que aos poucos, ó, vou reduzindo e coloquei na própria zero para fazer um polimento mais adequado naquela marcação. Ah, tá. Só um detalhe, pessoal. Tá vendo essa área aí, ó? Que eu tô só consertando esse espaçozinho que tá aí. Esse espaço, pessoal, é um espaço adequado para você fazer uma técnica de atalho. Perceba que aí eu tô utilizando o pente 1,5 na alta. Pouco espacinho dessa forma, galera, você consegue disfarçar. Perceba que a parte de trás é mais longa, tá? Mas para você fazer, é só você fazer esse movimento em C com a meio na alta. Perceba que eu não topo naquela parte mais escura, tá certo? Tô fazendo um movimento em C. Ou, como está muito próximo, é um movimento de decolagem, tá certo? Já coloquei ali na intermediária e já tô fazendo um movimento em C, porque o espaço ali é bem curto, tá bom? Mas o primeiro disfarce ali com a meio alta foi em decolagem. Fiz a intermediária, agora com a meio baixa eu venho só esfregando,
tá? Onde tem ali a marcaçãozinha. Perceba que eu estou utilizando só a quinazinha do pente, tá? Para corrigir possíveis erros, tá? Coloquei na meia alta novamente. Perceba ali que como uma mágica já apareceu o tom cinza e já uma parte do escuro. Então perceba que é uma técnica, cara. Vamos falar, essa técnica aí de sequência e movimentos que eu criei é foda, tá? Eu criei e tô passando com muita humildade para vocês, ó. Meia alta, técnica de decolagem, tá certo? Então o lado de lá, pessoal, já fiz quase todo. Perceba que ficou uma parte muito grande, tá? O V e uma boa metade do outro lado. Coloquei na intermediária, tá certo? E vou fazendo proporcional ao formato. Fiz a intermediária, tô vindo com a baixa, só naquele espaçozinho. Perceba que o sombreado, tô passando a meia alta, pessoal, só para dar um polimento, tá? Então tô fazendo, não é mentira, tá certo? É verdade, essa técnica aí é sensacional. Então perceba que o corte, tanto o degradê como a parte do topo, pessoal, ela vem acompanhando, tá, a circunferência do cliente. Então perceba só o disfarce, tá? Ambos os lados feitos da mesma forma. E a forma de você passar a máquina é o mesmo sentido do fade, tá certo? Então veja só essa visão, galera, ó. Veja só essa visão. Já havia, tá, feito essa parte de cá, ficado essa outra parte e deixei aquele espaçozinho ali, tá, para colocar como complemento essa máquina aí. Então, pessoal, essa parte da aresta eu vou puxar o pente meio aberto, tá? Não é em 90 graus não, ela é mais aberto, vamos dizer 120 a 130 graus para fora do cabelo, tá? Porque a minha intenção é deixar ele bem volumoso, tá certo? Então, quando eu tiro o volume, veja que o cabelo ele já fica uma boa parte encaixado, tá? Isso daí já ficou bem fácil da gente conectar, tá bom? Essa outra parte da frente, o do cabelo dele enrola, então eu vou tirar um pouco mais, pessoal. Tirando um pouco mais porque é muito encaixado, não tem como progressiva pegar naquela região, tá certo? Então feito isso, pessoal, vou fazer uma redução daquela marcação com pente 3, tá? Agora vou reduzir 3, tô passando só para conferir, tá certo? Fazendo a conferência ali, ó, pente 3. Esse vídeo ficou um pouco escuro, pessoal, porque eu tô de frente, sempre de frente à luz e acaba escurecendo, tá? Mas passando o pente 2, perceba que eu ali já vou mesclando e aproximando mais, certo? O sumiço desse peso do cinza com o escuro. Mas lembrando, não posso perder, tá, o formato do rosto do cliente, nem o formato, nem também acontecer de eu deixar esse cabelo arrepiado, tá bom? Então venho com a tesoura de debaste, tá? Só dando, vamos dizer assim, é uma quebra naquela marcação, tá? Naquele peso, então vou fazendo como se fosse um pente corrido, tá? Porque aí eu posso ter chance de errar. E outra, se eu errar não vai ser notável, tá? Mas como eu já conheço da tesoura e da técnica que eu aplico, eu sei que assim fica mais fácil, tá certo? Então perceba que eu começo, né, com um pente bem rentezinho embaixo e depois ele vem subindo como se fosse, tá, formando um ângulo de 90 graus, já saindo do cabelo. Então isso daí, pessoal, você vai fazendo com muito cuidado, tá certo? Não precisa ter pressa, vá com cuidado. Então a máquina aí, pessoal, é a T9, cara. Muita gente pedindo para me fazer vídeo sobre ela. Mano, eu já troquei a lâmina, eu vou dizer para você.
ela é uma máquina que não tem uma precisão muito boa para fazer marcação, tá? Ela tem muita potência, cara, mas as lâminas não fazem uma boa marcação. Até para raspar, sim, tá? Uma máquina de quase 9.000 RPM, ela não raspa tão bem dessa forma. Invertida raspa igual a navalha. Dessa forma ela vai raspar e não vai deixar a desejar muito não, tá? Se assim você queira ela, né, comprar somente ela, eu vou dizer para você que na parte de raspar é muito boa. Agora na parte de riscar, tá? Em alguns cabelos vai ser bom, em outros cabelos não, tá? Ela não vai apresentar perfeição em todos os tipos de cabelo não, tá certo? Aí você já vai tirando uma ideia do corte, pessoal. Vou tentar centralizar aqui para mostrar, tá? Como a gente... Então, pessoal, só vou pedir desculpa porque a câmera, ela tá com uma folguinha e acabou baixando demais a imagem, tá? Mas dá pra gente acompanhar. O corte, o meu pente, ele acompanha no formato em V também, tá certo? Ele vai acompanhando no formato em V, ó. Então perceba que da mesma forma que eu faço em um lado, eu faço no outro também, tá? A mesma forma, o pente sempre vem acompanhando o corte, que é para essa coroa ela ficar com formato em V, tá? E bem volumoso, tá? O centro, vamos dizer aí, o centro dessa coroa vai estar mais longo que as duas laterais. Essa é a intenção para que esse cabelo não venha, certo, arrepiar. Então perceba que em ambos os lados eu corto, tá? Pente corrido com a desfiadeira, mas no formato em V, tá certo? Para fazer essa conexão mais adequada. Então daí você já tem a noção, ó, do formato do corte, tá? E do formato também, certo? Que vai ficando aquela coroa, tá certo? Então o cliente pediu para cortar um pouco, tá, pessoal? Então vou cortar um pouco, deixando essa frente um pouco maior, porque você percebe ali que o cliente, aquela frente realmente é um pouco estranha, tá? Então se você cortar e deixar, né, muito curto ou do mesmo tamanho da parte de trás, então após molhar aquele cabelo, pessoal, vou passar uma hidratação, tá? Para quem não sabe, todos os cabelos, quando eu vou cortar o topo, eu passo uma hidratação. Essa hidratação aí facilita muito, tá? No deslizar do pente, no deslizar da tesoura. Sem falar que o cliente está ganhando quase que uma hidratação de graça, porque após cortar ali aquele cabelo, eu vou secar. O cabelo vai ficar mais macio, mais sedoso, mais cheiroso, né? Então isso daí, pessoal, é uma forma, tá, de você vir a facilitar o seu trabalho, tá certo? Como esse cabelo, pessoal, ele é um cabelo que o cliente quer a franja maior, eu necessito, tá, de fazer divisões, tá? Falou em divisão, vou pegar o centro como uma mecha, tá, de orientação, tá? Essa mecha aí do centro, ela vai me orientar. O primeiro corte eu vou dar uma inclinação, tá? Razoavelmente. A segunda mecha eu já vou inclinar um pouco menos, porque eu já conheço esse cabelo, tá? E a terceira mecha, pessoal, em diante, é que eu vou estabilizar, tá certo? Se você parar e observar, vou dar a estabilizada pelo motivo que o cabelo do cliente, essa parte arrepia, tá bom? Então, feito isso, vou vir na vertical, mecha após mecha, tá? Essa daí vai ser a minha guia agora, a mecha central que eu fiz vai ser a minha guia e vai servir de minha orientação. Então perceba que essa região aí, pessoal, eu faço mais uma mecha, tá? Puxo para o centro, que é para ela servir de minha guia, a mecha central, tá? Então, ó, a partir dela eu tiro essa parte por inteiro, tá? Vou tirando ali na mesma medida que foi cortada a mecha central,
tá bom? Então veja que de forma bem simples, você ali já vai executando, tá? Com tranquilidade. Então essa parte agora eu corto ela reta, eu não deito, tá? Porque essa parte ela encaixa perfeitamente uma mecha após a outra, tá? Quando a gente cortamos desse jeito, se a gente dobrar o dedo, né, a mecha não se casa. Agora eu venho vertical novamente, pessoal, mecha após mecha, só para eu verificar se está cortada, tá? E está bem alinhada. O que tiver passando, eu já faço a minha correção, tá certo? Então perceba aí, pessoal, que eu vou corrigindo mechinha por mechinha, tá certo? Aí feito isso daí, pessoal, vou fazer o encaixe, tá? Vou encaixar essa outra área, tá bom? Que precisa do encaixe. Então eu faço uma divisão, tá? Como se fosse um V, puxando bem para o cantinho ali daquele redemoinho e vou tirar aquela marcação que eu mostrei. Tirar não, vou descer a parte do topo e encaixar, tá certo? Porque eu estou encaixando reto. Estou encaixando reto exatamente, pessoal, porque eu vou finalizar após secar, tá bom? Após secar. E esse cliente ele usa o cabelo de banda. Se eu deixar dessa forma, vai ficar aquele degrau. Puxo tudo para esse lado de cá e vou fazer agora a conexão da franja. Então tá vendo aquela parte menor? Então eu vou alinhar em relação à aresta, tá certo? Ela vai vindo e encaixando naquela partezinha ali, ó. Feito isso, tá pronto. Vamos secar esse cabelo agora. Então, para secar, pessoal, vocês já sabem que em todos os meus cortes eu faço essa finalizaçãozinha de usar o secador, tá? Puxo o cabelo todo para esse lado e vou utilizar uma escova mais fina para secar a parte menorzinha ali, tá certo? Aquela parte menor vou secar toda, certo? E vou dando um pequeno volumezinho na raiz, tá certo? Então perceba, pessoal, que não tem segredo, tá? Você ajeita o cliente da melhor forma para você trabalhar, tá? Se você é baixo e tem dificuldade de secar, você pede para o cliente deitar um pouco a cabeça, inclinar, sem problema nenhum, tá? Então já peguei uma escova um pouco mais grossa, certo? Para trabalhar naquela parte ali, que também é maior. Agora eu ajeitei o cliente porque, tá? Já estava desconfortável tanto para ele como para mim. Então eu vou ajeitando conforme é favorável para mim e para ele, tá certo? Então eu vou secando, tá? Não tem segredo, vou secando todos os cortes, eu apresento isso para você. Então se você quer fazer esses resultados, aprende a secar. Quer ser um barbeiro diferenciado? Faz isso, senão você não vai diferenciar dos outros concorrentes que você tem. E outra, compartilhe esse vídeo também, tá? Porque você também tem que me ajudar de alguma forma, então compartilha aí, tá? A gente que é barbeiro, pessoal, o céu nasce para todo mundo, tá? Da forma que nasce para mim, nasce para o seu vizinho, nasce para o próximo. Agora é você estar preparado para fazer o seu melhor. Quando você apresenta o seu melhor, o cliente ele não encontra às vezes outra opção. E após secar, pessoal, o resultado foi esse aí. Fiz o encaixe do outro lado que acabei não gravando, mas tá aí o corte 100% natural, tá? Então se você curtiu, deixa seu like, tá aí, ó. Comenta, compartilha aí, ajuda o canal, tá? Dá aquela força, compartilha e comenta.